passou por uma cirurgia, deu entrevistas e parecia recuperado. Mas a história teve um final triste neste final de semana. A imagem é impressionante. Um garfo dentro de um corpo humano. Nivaldo Tomás foi velado neste fim de semana. A morte dele surpreendeu a todos. A recuperação ia bem. Abalada, a família não quis gravar a entrevista. O enterro foi na manhã de hoje. Este vizinho não se conforma. Tinha pegado alta, né? Tinha sido do UTI, para arruinar de repente voltar para trás, né? Tem coisa errada. Nossa equipe ouviu Nivaldo 2 vezes, antes e depois da cirurgia para a retirada do garfo. Ele tinha 52 anos, era motorista e vivia em Bandeirantes, cidade que fica a 1h30 de Londrina, no norte do Paraná. Na última semana, um vizinho o levou às pressas para este hospital. Escorregou um pouquinho para dentro da garganta, foi tirar, desceu mais. O paciente surpreendeu a equipe médica. A surpresa surgiu na queixa do paciente, porque ele chegou no pronto-socorro, no sala de plantão, e relatou que tinha ingerido um garfo. Então, é uma coisa talvez inacreditável. Mais inusitado ainda foi como o acidente aconteceu. O garfo é esse aqui, um modelo normal, daqueles que usamos para fazer as refeições, mede quase 20 centímetros. E o seu Nivaldo engoliu o objeto quando coçava a garganta. Ele queria acabar com uma crise de soluço. As crises de soluço perseguem Nivaldo há 4 anos e surgem a qualquer momento, sem causa aparente. Veja que durante essa entrevista, ainda no hospital, Nivaldo não consegue controlar o soluço. O problema é o seguinte, que eu tenho um problema de soluço, por isso que estou soluçando. Foi uma bobeira. Foi assim tão repentino. Meu soluço está tão forte que enfiei assim tudo. Foi lá na garganta, ele escapou do meu dedo, quando eu tentei pegar, aí isso aí não tem jeito. Segundo os médicos, ao coçar a garganta com o garfo, Nivaldo levou a cabeça para trás. A saliva e o ângulo mais reto entre a garganta e o esôfago facilitaram a passagem do talher. O médico explica que Nivaldo ficou sem poder se alimentar, mas não sentia falta de ar. A via digestiva ela é diversa da respiratória, não reflete na parte respiratória, então em nenhum momento ele teve problema nessa situação. A via digestiva ela foi parcialmente obstruída. Nivaldo passou a noite no hospital com um garfo no esôfago. Essas imagens são da cirurgia, feita no dia seguinte. Os médicos decidiram retirar o garfo pelo estômago. Nivaldo, antes do garfo, usava outras formas de controlar as crises de soluço. Deram uma dica para mim, eu dejeto dentro da garganta, aí você perde aquele que você engoliu, para o soluço. Só que meu dedo é curto, então talvez eu tenha escova de dente. O caso do seu Nivaldo não é único. No ano passado, uma jovem do Pará quase morreu depois de usar uma escova de dentes para provocar vômitos, tudo porque queria emagrecer. A jovem sofria de bulimia. O transtorno alimentar faz a pessoa comer em exagero e depois vomitar. Eu fazia isso para emagrecer. No momento em que eu estava com a escova na minha garganta, veio a ânsia do vômito, tomei um susto com aquilo, prendeu a escova na minha garganta, eu não conseguia tirar e estava me sufocando. Selma ficou 3 meses com a escova no estômago. Ela tentou esconder o acidente da família e só procurou ajuda quando as dores ficaram insuportáveis. Quando eu comia comida pesada, como carne, frango, essas coisas, meu estômago doía demais, demais mesmo. No caso de Selma, a escova foi retirada sem cirurgia, com uma pinça introduzida pela boca. Nivaldo parecia ter a mesma sorte, já que os dentes do garfo não estavam para baixo.
Como vocês podem ver aqui, a gente tem o garfo e o cabo dele vai acabar parando mais ou menos aqui, a ponta para cima, e talvez isso é que o paciente teve de mais sorte. Por quê? Porque se fosse para baixo, o potencial para perfuração do esôfago seria muito grande. Nivaldo tinha 2 filhos e era separado. Na última entrevista, antes de morrer, ele e a noiva, Maria Aparecida, faziam planos. Queriam se casar este ano. Vamos ver até março ou no final de ano. Pode ver, gente. A última vez que eu conversei com o seu Nivaldo foi na casa da família. Ele estava bem e fazia planos para o futuro. Só que na quinta-feira ele sentiu fortes dores na região do curativo. Voltou aqui para o pronto-socorro do hospital e foi internado porque havia uma infecção no corte. No sábado pela manhã ele foi submetido a uma segunda cirurgia, mas não resistiu. O médico que operou Nivaldo explicou que a causa da morte foi uma embolia pulmonar. Seu Nivaldo também apresentou um quadro de anemia, infecção e insuficiência renal. Tudo teria começado com um tombo. Na queda, Nivaldo machucou a área dos pontos. Segundo o médico, uma bactéria pode ter entrado pelo corte da cirurgia. Ele ficou em torno de 24 horas com o ferimento já danificado, digamos assim, sei lá, talvez achando que iria ficar bom novamente, né? Mas já veio para o hospital, de certa forma, num quadro mais complicado. A história de Nivaldo pode parecer absurda, mas é mais comum do que se imagina. E as crianças são as principais vítimas desse tipo de acidente. No Brasil, não existem números dos atendimentos de emergência, mas os médicos sabem que o perigo muitas vezes está disfarçado de brinquedo. São peças pequenas, partes que soltam e vão parar na boca, no nariz e até no ouvido das crianças. Oh my God! Você vai ver agora histórias impressionantes de crianças que por muito pouco escaparam da morte depois de engolir os objetos mais estranhos. Basta uma fração de segundo para um objeto deslizar para dentro da garganta de uma criança. Oh my God, oh my God. O que fazer quando isso acontece? Why would you do that, honey? Alguns objetos podem provocar efeitos devastadores e até mortais. Para alguns pais, este pode ser o pior dos pesadelos. Lara é mãe de tempo integral. Ela sempre distrai os filhos com brincadeiras de cortar e colar.